Bom, boa noite a todos. Boa noite. Espero que estejam todos bem, presentes, internautas que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui pela primeira vez em um simpósio nessa casa, né? Podendo compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido com a doutrina espírita. Tudo que eu falar aqui é com base na minha interpretação do que eu já estudei na doutrina espírita até os dias de hoje. Kardec, Chico Xavier, Caibar Schutel e Leon Denis. Estas são as minhas bases, nas quais eu utilizo, não é? E muitas pessoas me dizem assim: por que você não lê outros também? É porque eu estou preso nesses ainda, né? Então eu tenho muitas obras nestes para depois eu chegar em outros. Então a minha base é essa. E graças a Deus eu tenho, com outras pessoas do meio espírita, conseguido aprender muita coisa, pelo menos eu acredito, mas ao mesmo tempo eu sei que nada sei. Eu ainda estou aprendendo, ainda estou caminhando, mas pelo menos o pouco que eu gostaria de entender, eu acredito que eu já estou entendendo. Esta palestra eu estou utilizando de alguns vídeos que talvez pode conter direitos autorais. Então, se ele for para o YouTube e se alguém for assistir depois, talvez na hora do vídeo vai ter uma tela preta e sem som. É só a pessoa adiantar, né, a palestra, que logo depois do vídeo vai ter eu falando. Tá? Muito bom. Então o tema que nos foi apresentado é este: a cura unificada entre o passe e o pensamento. Para isso, então, nós precisamos nos adentrar primeiramente em Jesus Cristo, o nosso governador da terra. Se nós formos no livro A Caminho da Luz, lá vai nos dizer que existe uma comunidade de espíritos iluminados, de espíritos angelicais. São os espíritos crísticos, no qual Jesus Cristo faz parte. E a partir do momento que todos nós formos buscar lá nos evangelistas e também nos filmes que nós temos de Jesus Cristo, nós vemos ali que temos curas. E essas curas acontecem através do quê? Do magnetismo de Jesus. Podemos dizer passes, energização, tratamento, curas, né? Então nós podemos dizer que nós temos o maior exemplo da imposição das mãos, que veio de quem? Jesus Cristo. E isso dele saía naturalmente, e dele saía as curas espontâneas. Nós ainda estamos muito longe disso, né? Nós conseguimos as curas, né, que vão indo devagar, terapêuticas, que vão auxiliando o ser com o tempo e também conforme o caminhar dele, conforme a sua fé. Mas Jesus Cristo conseguia fazer isso de imediato. A cura de Bartimeu, a cura do paralítico, a cura do cego, a cura dos leprosos, a cura da mulher que estava ensanguentada, já fazia 12 anos com hemorragia, entre tantos outros que nós sabemos que ele auxiliou na cura moralmente falando também, como Zaqueu, Simão Pedro, Maria de Magdala, entre tantos outros. Então ele é o quê? O nosso modelo e guia da humanidade e também para o nosso estudo do magnetismo, do passe propriamente dito, que ele é o quê? Ele é uma prática que nós conhecemos principalmente nas casas espíritas, uma prática terapêutica complementar. E muitos dizem assim: por que complementar? Porque a cura não depende do passista, não depende da espiritualidade que está ali auxiliando. Vai depender mais de quem? De quem está recebendo, conforme a sua caminhada aqui na Terra. É como ele caminha aqui na Terra que vai lhe ditar o mérito de ir recebendo as curas que ele precisa, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E aí, o Cristo vem nos dizer assim: antes de Abraão eu sou. E muitos perguntam, o que significa isso? É porque nós precisamos ter uma ideia maior do Cristo do que muitos têm. Muitos acreditam que o Cristo, ele esteve aqui na Terra passando por provações e expiações, e nós sabemos que não é assim. Muitos acreditam que o cristianismo começou a partir da vinda do Cristo. Podemos dizer que oficialmente.
Mas nós já estamos no mundo crístico antes mesmo de habitar o primeiro ser humano aqui na Terra encarnado. Porque o Cristo, como governador da Terra, ele começou esse trabalho bem antes. Como nós sabemos, nós podemos ver lá em Gênesis, evolução em 2 mundos. Nós temos a ideia de que, conforme a doutrina espírita nos traz, que a Terra veio do Sol, um pedaço do Sol. E aí então o Cristo, junto com seus ministros, trabalhou a Terra que nós conhecemos hoje. A partir de pedidos de quem? De Deus. Porque os espíritos crísticos são os ministros de Deus. Eles estão nos universos, gerenciando ali, auxiliando seus irmãos mais novos, nós. E eu trouxe um vídeo para nós termos um pouquinho da ideia de quem é o Cristo. Tem legendas? Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não é entre vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, nome que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Muitos, quando ouvem isso, acham estranho. Mas a partir do momento que nós vamos nos adentrando à doutrina espírita, sabendo que o Cristo, ele é um espírito crístico, nós já temos a ideia de que ele, como está na doutrina espírita, nenhum filho de Deus tem privilégios. Todos precisam passar por provações e expiações. O Cristo também precisou passar. Ele também foi criado simples e ignorante. Mas nós não sabemos quando, e nem nos importa saber quando. Só nos importa saber o seguinte: ele é um irmão mais velho, que está para nos auxiliar. E antes de Abraão, ele é. Antes de qualquer profeta na terra, ele é. Ele existiu e existe para todos nós. E é o nosso mestre. E é por isso que ele vem nos dizer assim: quem dizes que eu sou bom? Bom só Deus o é. Porque o Cristo, ele não é bom desde sempre, ele não nasceu bom. Ele precisou trabalhar, provar e expiar para ser bom, para se tornar o mestre que ele é para nós hoje. E para chegar lá, eu estou apontando aqui também uma coisa. Todos nós sabemos da bomba de Hiroshima, não sabemos? E ela veio através de seres humanos. Vocês já viram que o Cristo, ele sempre se aponta como o Filho do Homem? Por que ele diz isso? Filho do Homem. Ele se diz Filho do Homem porque ele é um produto da humanidade. Ele é um produto das experiências humanas. Assim como nós também somos, mas ainda imperfeitos. Ele já é um produto pronto. Ele já é um produto angélico. Por isso que ele fala isso. E todos nós também somos filhos do homem, mas imperfeitos ainda. E com essas ideias, nós vamos entendendo um pouquinho para que estamos aqui na Terra. Nós não somos seres humanos. Nós estamos seres humanos.
o ser humano, a espécie humana foi escolhida para que nós, espíritos imortais, pudéssemos encarnar, provar e expiar, seguir a escola, essa escola material pela qual nós precisamos passar e, consequentemente, alcançar a nossa pureza de espírito. Então, nós estamos como humanos agora, precisamos passar por essa condição e estudar aqui na Terra. A Terra ela foi criada para todos nós e não ao contrário. Muitos acham que o homem foi criado para a Terra, mas ao contrário. Tudo isso que nós vemos à nossa volta, a natureza, foi criado para nós, materialmente falando. Mas nós vamos entendendo que depois que nós vamos nos adentrando na doutrina espírita, que tudo é espiritual. O plano verdadeiro é o espiritual. E aí o Cristo vem nos dizer assim: o meu reino não é deste mundo. Só que tem uma coisa, o nosso reino também não é. Nós precisamos estar no mundo material, mas nós pertencemos ao mundo espiritual. Precisamos provar e expiar. Isso é verdade. Mas nós pertencemos ao mundo espiritual. E é por isso, então, a necessidade da conexão com a espiritualidade. Porque de onde que vem a maior força, as energias, o magnetismo que nós precisamos aqui na Terra? De onde vem? Se não da espiritualidade, se não dos nossos familiares que estão lá na espiritualidade, dos benfeitores amigos, dos espíritos dedicados que se encontram em cada casa de oração, auxiliando os passistas. Consequentemente, então, essa energia vem da espiritualidade. Aí o tema que vem falar sobre a unificação, né, da cura ali, do passe com a unificação do pensamento, para que nós possamos alcançar a cura. E aí é onde nós vamos chegar no pensamento. O pensamento, ele é o que do espírito? Ele é um atributo, não é? O pensamento é um atributo do espírito. O espírito é o ser pensante. E é através dos pensamentos que ele vai tendo as suas noções pré-estabelecidas do que ele vê à sua volta. Ele vai criando conceitos, ele vai criando o seu entendimento da vida. É mais ou menos assim. Quando a criança nasce, ela não nasce bem ignorante, sem saber de nada, custando a se alimentar. Ela vai assim por rumo, está sentindo fome, se tiver alguma coisa na frente, ela vai pegar, não vai? Quando nós nascemos simples e ignorantes e estamos em mundos de provas, em mundos primitivos, nós somos igual a essa criança que nasce. Igualzinho. Nós não nos vestimos direito, nós não conversamos, nós simplesmente agimos com um puro instinto animal. Porém, agora estamos em um mundo de provas e expiações. Entre aspas, já temos alguma noção das coisas, alguma consciência. Não temos? Tal qual a criança, quando ela está na fase adulta, ela já não tem agora alguma noção da vida à nossa volta? Por que ela tem essa noção? Porque ela passou por uma infância material e chegou na fase adulta. Nós também passamos por uma infância lá atrás, em mundos primitivos, e estamos agora numa fase, digamos assim, um pouquinho mais evoluída, temos mais consciência das coisas, entendemos um pouco mais como que funcionam as coisas, só que a doutrina espírita vem nos dizer que nós ainda estamos na infância da humanidade. Então nós estamos começando agora as nossas caminhadas evolutivas. E por que agora? Porque é em mundo de provas e expiações que nós começamos a ter consciência da nossa existência. É aonde começa então o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio só começa no espírito a partir do momento que ele tem a consciência da sua existência. E aí então começa o livre-arbítrio. Aí vem as provas e expiações. Por quê? Nós somos jogados no mundo para conviver uns com os outros. E primeiramente, o que advém do espírito? Excessos. Primeiramente, ele só conhece o mundo material. Primeiramente, ele só conhece a fé humana. Ele busca as coisas do mundo. E é por isso, então, que após cada reencarnação, ele vai tendo de reavaliar as coisas. Ele vai passando pela lei de causa e efeito. Ele vai sofrendo os excessos que ele causa no seu semelhante.
O mal que ele causou no outro, ele passa a senti-lo na sua própria pele. Tal qual, por exemplo, aquele irmão maior, que ele fica para cuidar dos irmãos menores. E aí, para que os irmãos menores fiquem quietinhos, ele tem a mania de sair beliscando eles. Só que ele passa a gostar disso, e sai beliscando mais vezes do que o necessário. E aí então a mãe chega e vê que os meninos estão chorando, vai descobrir o porquê, vê os beliscões. Ela chega no irmão mais velho e dá uns 3, 4 beliscão. Aí o filho mais velho pergunta, mas por que isso? Você não beliscou nos meninos? Belisquei. Você sabe se dói ou não? Agora sei. Então funciona dessa maneira. Nós só aprendemos com o tempo, com as reencarnações, sobre os nossos excessos. Porque inicialmente nós achamos muito bom praticar os excessos no mundo, fazer os outros sofrerem. Só que a relação de causa e efeito vem depois e traz todo o sofrimento que fizemos o outro sofrer. Nós passamos por provações também. Tá? Na maior parte das vezes, as expiações que passamos são devidas aos excessos. Mas muitos de nós passamos por provações naturais, tal qual numa escola. Né? É ali a carga normal de exercícios de matérias que uma escola tem de trazer para todos. Nós temos essa carga. Mas nós também temos as expiações, que vêm nos cobrar os excessos. E muitos de nós somos repetentes, estamos exagerando nos excessos. Não estamos aprendendo com a lei de causa e efeito e nos rebelamos. São as depressões, são os pânicos, entre tantas outras dificuldades que encontramos de não aceitar a espiritualidade, de não aceitar a imortalidade da vida. E a partir do momento que não aceitamos, adoecemos fisicamente. Aí que vem o pulo do gato. Aí que vem o auxílio da espiritualidade, principalmente da doutrina espírita. Mas lembrando, isso não é de hoje. Os passes já eram dados desde a época dos pajés. Tá? Nós podemos ver aqueles filmes antigos que mostram, datados de uma época bem antiga, aqueles indígenas americanos praticando aquelas danças, que nada mais eram do que invocações e passes que eles faziam para auxiliar a sua tribo. Então isso, desde lá atrás, a doutrina espírita praticamente oficializou o passe. E aí, então, por isso que se tornou uma prática terapêutica complementar, para auxiliar os espíritos imortais que estão em suas caminhadas evolutivas, ainda rebeldes, ainda em dificuldades, e aí, com a religiosidade, com o passe, com os tratamentos, com a psicografia, as desobsessões, as palestras, eles vão se edificando, eles vão se curando, vão entendendo a espiritualidade, vão aceitando as dificuldades, vão deixando as rebeldias de lado e, consequentemente, vão o quê? Superando as suas dúvidas com a sua fé. E aí começa uma coisa maravilhosa. Eles passam a receber o passe agora, mas como formas paliativas de nos auxiliar a sustentar o meio material, porque mesmo aqueles que são mais fortes espiritualmente precisam da energia da espiritualidade, mesmo assim. Chico Xavier adorava tomar um passe. O Cristo, Jesus Cristo, nos mostra no Evangelho que sempre quando ele podia, ele ia orar. Para que ele ia orar? Para buscar energia, buscar força para suportar ali aquele momento de tanta perseguição. Não é assim que funciona? Então, só que vamos conhecer um pouquinho do que o ser humano é capaz de fazer no mundo. Todo mundo conhece a bomba de Hiroshima, já ouviu falar, não já? Aqui em desenho, está minimizado, tá? Mas só para nós termos uma noção do que os filhos do homem, nós somos capazes de fazer quando somos imperfeitos, uns para com os outros. Quando eu era jovem, morava na cidade de Sakra, perto de Hiroshima, com minha mãe, meu pai, meus irmãos e irmãs. Nossa casa era bem perto do mar. Eu gostava de assistir ao pôr do sol, de colher flores e de aproveitar a vida na aldeia. Às vezes eu escalava o topo das árvores para ver a beleza do oceano brilhando com a luz do sol. E Toshi, meu melhor amigo, esperava por mim embaixo da árvore. Passávamos horas conversando sobre nossas expectativas para o futuro. Eu gostava muito dele. Por isso, quando ele me disse que queria ser escritor quando crescesse, eu respondi:
Então eu quero ser poeta. A manhã do dia da bomba foi como qualquer outra. Lembro que a minha mãe estava em casa e eu me preparava para ir ao trabalho no Ministério das Comunicações em Hiroshima. Como muitos homens estavam longe lutando na guerra, o Japão queria que jovens ocupassem seus cargos. Por isso, crianças como eu foram forçadas a deixar a escola e a trabalhar. Eu estava perto de uma janela no terceiro andar quando vi um brilho muito forte. Pensei que o sol havia caído bem diante dos meus olhos. Em uma fração de segundo, vi raios das cores do arco-íris por todos os lados. Foi o momento em que a bomba explodiu. Devo ter perdido a consciência, porque quando eu acordei, não estava mais perto da janela e percebi que havia machucado a minha cabeça. De alguma maneira, consegui levantar e tentar sair do prédio. Uma mulher me ajudou a caminhar ao hospital. Nossa cidade estava completamente destruída. No caminho, eu percebi que não havia mais nenhum prédio, nenhum cão ou gato, nem pássaros ou borboletas. Só havia pessoas perambulando, cobertas de cinzas. Em algum momento do dia seguinte eu acordei. Estava com muitas saudades da minha mãe, então tentei ir ao outro lado da cidade. Mas ainda havia incêndios por todos os lados, então tive de ser cuidadosa. Perto de casa, algumas pessoas se aproximaram de mim. "É você mesmo?" uma delas gritou. Ali estavam minha mãe, minha irmã mais velha e minha tia. Infelizmente, meu irmão não sobreviveu à explosão. Foi ferido gravemente e morreu. Parecia um sonho. Eu simplesmente não conseguia entender o que havia acontecido. Fui embora de Hiroshima quando tinha 20 e poucos anos. Eu sequer conseguia conversar sobre a bomba, mas minha família me convenceu a contar minha história. Daí eu me tornei um poeta, como eu havia planejado tantos anos atrás com Hitoshi. Nunca pensei que isso fosse realmente acontecer. Por causa da radiação da bomba, sofri muitos problemas de saúde, como dores de cabeça terríveis e cansaço. Mas médicos em Tóquio têm cuidado de mim. Me casei e tenho 3 filhos, também tenho 4 netos. Converso com eles o máximo que posso. Apesar de tudo, não odeio as pessoas que lançaram a bomba. Posso dizer que pude testemunhar o quão maravilhosos os humanos conseguem ser mesmo depois de terem perdido tudo. Mas nunca vou esquecer o fato de que seres humanos lançaram uma bomba atômica sobre outros seres humanos. Ela disse que nunca vai esquecer o fato de que seres humanos jogaram uma bomba em cima de seres humanos. Só que essa é ainda a condição do ser humano, de jogar bombas uns em cima dos outros. Pelo fato de ainda estarmos na infância da humanidade, nós somos como aqueles que estão lá no pré. Eles não jogam coisas um em cima do outro, não pegam o que é do outro, não derrubam o que é do outro, não brigam um com o outro, no qual a professora ali tem dificuldade para cuidar dessa sala. Todos nós ainda somos assim. É por isso que ainda existe tanta maldade na Terra. Todos nós aqui já estamos evoluídos intelectualmente. A nossa inteligência está aflorada. Mas inteligência não é sinônimo de progresso moral. Tanto que nós podemos observar que o Cristo, naquela época, tinham vários doutores da lei. Vocês viram ali um exemplo dele conversando com doutores da lei. E nós vemos a ignorância das pessoas que se diziam inteligentes na época.
E se nós voltarmos lá atrás, junto com Sócrates, nós vamos observar a mesma coisa. Sócrates estava ali num momento, na Grécia, no qual ele estava no meio, em um seio inteligentíssimo, de pessoas muito inteligentes, mas mesmo assim não aceitaram as ideias de Sócrates. Antes disso também, todo mundo já ouviu falar de Atlântida. O pouco que nós sabemos é que também ali o intelecto subiu, e o fato deles terem elevado o seu ego, se achando deuses na Terra, causou a queda de Atlântida. E nós temos também o exemplo dos capelinos de Capela, que eram seres inteligentíssimos, já estavam em uma fase mais avançada, provavelmente em mundos felizes. Eram seres inteligentes. Só que o que acontece? Eles se perderam e tiveram de cair para o mundo inferior. E nós conhecemos pessoas que não são tão inteligentes assim e estão caminhando bem moralmente. Então nós precisamos ter cuidado com o atributo inteligência. Nós precisamos aprender a utilizar a inteligência a nosso favor, a ir nos ajudando, a ir solucionando os problemas pelos quais nós vamos passando aqui na Terra, mas principalmente os problemas morais. Direcionar a nossa inteligência para nos auxiliar moralmente, porque nós já temos essa capacidade, mas nós ainda estamos pecando nesse quesito. Nós ainda estamos muito na carne, nós ainda estamos muito em mamon, utilizando os instrumentos que nos foram emprestados, bens materiais, poderes temporais, para quê? Para abusar do outro. Não é assim que nós ainda estamos fazendo? Abusando da sensualidade, da beleza física e de tudo que nós podemos aqui na Terra, como se aqui fosse o mundo real, como se fôssemos viver para frente. Então é necessário que nós que estamos nas casas religiosas possamos divulgar cada vez mais esses tipos de trabalhos, simpósios, entre tantos outros, para que nós possamos chegar às comunidades. Mas que nós possamos fazer isso como a doutrina espírita nos ensina, dar de graça o que recebes de graça. Nós precisamos alcançar todos os corações, porque se nós começarmos a cobrar por palestras espíritas, será que os que estão nas periferias vão poder assistir? Não vão. Então nós precisamos alcançar a todos, nós precisamos de companheirismos, nós precisamos de voluntários, para que nós possamos alcançar toda a população sem cobrar a religiosidade. Porque o que é mais comum ainda nos dias de hoje, se cobrar pela religiosidade. E religiosidade não deve ser cobrada. Jesus Cristo não cobrava de ninguém. Ele poderia ter até cobrado daquele centurião, mas ele cobrou? Ele simplesmente diz assim: me diga onde que está o seu servo doente que eu vou até lá. Olha só como que funcionavam as coisas. Aquela mulher Ciro-fenícia, que não era ali dos judeus, mesmo assim o Cristo diz assim: vai para a tua casa que a sua filha já está curada. E assim sucessivamente, ricos e pobres, ele auxiliava da mesma maneira. E isso cabe a todos nós que nos adentramos à doutrina espírita, dar o que nós pudermos de nós mesmos, como voluntários e ministros do Cristo aqui na Terra. Então, como eu disse, o passe é uma prática terapêutica complementar espírita. Mas lembrando, isso já começou desde lá atrás. Nas casas espíritas é preciso entender uma coisa: essa unificação do pensamento do passista é primordial, para que o passista entenda que ele precisa ser um estudioso da doutrina. E nós conhecemos muitos passistas que não são. Isso não é bom, sabe por quê? Por mais que o passista seja esforçado, ali ele pode passar por obsessões, principalmente para atrapalhar o seu serviço. E também para atrapalhar os fluidos que passam por ele, o magnetismo que passam por ele, que pode ser contaminado por espíritos que não querem ajudar, só querem prejudicar. Então é essencial que o passista, ele unifique o seu pensamento com o da espiritualidade, com o do Evangelho, para que ele consiga trabalhar bem na casa espírita e auxiliar todos que vão ali. Só que essa unificação não é só do passista. Nós já começamos a falar. Essa unificação também é necessária do paciente, da pessoa que se adentra à casa espírita, para que ela entre ali buscando já se harmonizar com a palestra,
Se ela vai receber uma psicografia, então que ela receba. Se é necessário passar por obsessão, a casa espírita normalmente avalia isso. E aquele passe, a partir do momento que ela se adentra à câmara de passe, ela tem que também ali unificar o seu pensamento com Jesus. Não é isso que normalmente, quando nós nos adentramos na câmara de passe, os passistas dizem assim: eleve a sua mente ao Cristo, a Deus. Não é isso que eles pedem? E nós devemos continuar essa elevação espiritual no nosso dia a dia, ao levantar, ao deitar, ao trabalhar, ao conviver com as pessoas. Eu lembro de uma colega professora, quando eu trabalhava no colégio José Ferreira, ela levantava orando, ela chegava no colégio orando, ela já mentalizava a harmonia no ambiente, ela saía orando, agradecendo aquela oportunidade, chegava na sua casa, ainda fazia um estudo e complementava com a oração final ao deitar. E todos nós, sendo espíritos imortais, para que nós possamos ir nos desvinculando da matéria, mas utilizando-a, não sendo escravo dela, mas tendo ela a nosso favor, nós precisamos dessa religiosidade, dessa espiritualidade, pelo menos uma vez nas casas religiosas, para que nós possamos nos conectar a ela e receber essa energia. E os espíritas ainda têm uma missão maior, o Evangelho no lar. E principalmente de orientar as pessoas que vêm às casas espíritas de fazer o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar dá essa sequência, esse tratamento que é feito nas casas de oração, principalmente espíritas. As pessoas que o fazem em suas casas estão dando seguimento neste tratamento para que elas possam ter harmonia. Quantas pessoas já não disseram que depois que começou o Evangelho no lar, algumas brigas que tinham foram diminuindo a ponto de cessar? Também no trabalho gerou uma certa harmonia. Por que será que isso acontece? Não é por acaso. Porque está escrito que devemos pedir para obter, bater a porta para que ela possa se abrir. E principalmente nos ajudar, para que o céu nos ajude também. Essa parte aqui eu já comentei a respeito. Vamos falar um pouquinho do espírito imortal. Muitos acreditam que o espírito imortal ele tem a forma humana. Ele não tem a forma humana. Mas prevalece a forma humana, normalmente, nas partes que nós passamos entre mundos primitivos e mundos de provas e expiações e regenerações também. E regeneração também. Por quê? Porque o ser ainda está muito apegado ao corpo físico. Então ele se identifica com o corpo físico. A cada desencarnação ele guarda a imagem daquela encarnação anterior. Mas depois nós vamos vendo na doutrina espírita que o espírito de fato ele não tem a forma humana. E aqui vem nos dizer, ele é uma espécie, isso aqui foi tirado do livro dos Espíritos. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Tanto que tem um livro, se não me engano é de Chico Xavier, não me lembro qual, se não me engano é da série André Luiz, que fala que ali os mentores estavam conversando com um espírito que não tinha forma humana, com um espírito evoluído que tinha uma forma de um clarão. Depois eu vou procurar essa fonte. E ali nós vemos o perispírito, que nós conhecemos como uma espécie de envoltório, que todos nós precisamos utilizá-lo como uma veste em cada mundo no qual nós vamos reencarnar. Por que nós precisamos dele? Ele é uma espécie de agenda, na qual, ou diário especificamente, onde ali vai sendo anotado todas as nossas reencarnações, todas as nossas dificuldades. Ele pode em algum momento se atrapalhar, vamos dizer assim, porque o corpo ele se degrada, não degrada? Muitos de nós abusamos dos vícios, nós também estamos prejudicando o quê? O perispírito. Tá? Tanto que é por isso que muitos espíritos, quando abusam muito de suas reencarnações no mundo material, eles se tornam aqueles embriões, não é? Não sei se fala embrião, ovoides. Eles chegam a se tornar ovoides, de tanto que abusam do corpo físico. E aí depois levam centenas ou até milhares de anos para voltar à forma normal, com o auxílio da espiritualidade. Eu só trouxe isso aqui para nós podermos entender que o espírito, ele age na velocidade do pensamento, como um clarão, como uma luz. E ele viaja, a partir do momento que ele é mais evoluído, ele viaja entre os planetas, entre os sistemas solares.
Principalmente esses espíritos de caráter, espíritos crísticos principalmente. E tem também espíritos puros que conseguem essa proeza. E nós vamos falar um pouquinho do pensamento. Como eu disse, o pensamento ele é um atributo do espírito. A partir do pensamento, ele vai tendo as suas vivências, reencarnações, existências, aí ele vai analisando o meio. Ele vai passando pela relação de causa e efeito, ação e reação, e aí ele vai estudando tudo isso, sentindo isso, através das suas intuições, pressentimentos, ele vai tendo uma espécie de lembrança do passado. E isso vai lhe auxiliando. Isso vai lhe ajudando a trabalhar o quê? Preconceitos, nos quais ele vai melhorando, ele vai começando a trabalhar a moral. Porque ele percebe que os seus excessos no mundo estão lhe trazendo dores, estão lhe trazendo dificuldades. Ele percebe que, ora, ele vem rico, ele vem com condições materiais boas, mas tem horas também que ele vem na miséria. Tem horas que ele passa por tantas dificuldades físicas, mentais, afetivas, amorosas. Por que ele passa por tudo isso? Pelas provações, pelas expiações, e ele vai analisando tudo à sua volta. É onde vem a evolução do espírito. Porque a partir do pensamento, ele vai analisando tudo à sua volta. E tem uma coisa também muito interessante. Nós encontramos no Livro dos Espíritos sobre o fato de que os espíritos interferem em nossos pensamentos mais do que imaginamos. E muitas vezes são eles que nos dirigem. Por isso, principalmente, esse auxílio que nós trabalhamos nas casas espíritas, tá? Do passe. O passe também funciona como uma espécie de mini obsessão. Também auxilia a afastar aqueles espíritos que estão obsediando as pessoas. Porque nós sabemos que a nossa mente ela é uma espécie de via dupla, uma avenida, né, que vai para os dois lados. Nós recebemos tanto influências de espíritos evoluídos, como também de espíritos não evoluídos. Então é por isso a necessidade dos estudos espíritas, dos estudos evangélicos, para que todas as pessoas aprendam sobre isso. Até mesmo nas outras religiões que não trabalham a imortalidade da vida, a reencarnação, entendem isso como possessos, entendem isso como demônios. Em todas as religiões é trabalhado isso, de alguma maneira. Mas na doutrina espírita é de uma forma mais clara, é de uma forma na qual nós não abominamos, que nem muitas religiões fazem, chamando de demônios, né? Chamando de espíritos inferiores, não deixa de ser. Mas são nossos irmãos, que se nós estamos recebendo essa obsessão, é porque é permitido. Isso nos faz com que nos esforcemos mais em nossas caminhadas evolutivas, com que superemos mais as nossas dificuldades, com que vamos deixando para trás os vícios, vamos deixando para trás as maledicências, vamos deixando para trás os nossos excessos que nós provocamos nos outros, porque nós vamos vendo que é justamente essa má conduta, quando nos afastamos de Deus, que vem essas obsessões. Mas quando nós vamos nos aproximando de Deus, vamos nos aproximando da religiosidade, fazendo os nossos estudos religiosos, sendo voluntários, procurando o nosso semelhante como ponte para Deus, nós vamos melhorando. As obsessões vão diminuindo e nós vamos conseguindo iluminar os nossos caminhos. Por quê? Porque são justamente dos pensamentos que nós vamos criando tudo à nossa volta. O que é a Terra hoje? Senão um aglomerado de ações, de construções que vieram de pensamentos, que vieram de sonhos. Tudo o que é agora foi sonhado antes, foi pensado antes. Porém, também os erros vêm através dos pensamentos. Por isso que está escrito, escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Pecado por pensamento, adultério. O que o Cristo queria dizer quando, a partir do momento que você olhou para aquela mulher com desejo que é compromissada, você já pecou? Porque o erro começa aonde? E muitos de nós o materializamos. E aí quando ele vem dizer para nós assim, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É para cortar a mão? É para cortar o pé? É para arrancar o olho? O que é para fazer? Arrancar aquele pensamento.
que está nos prejudicando, que todos nós passamos por isso. E muitos de nós perguntamos, eu tenho certeza que eu pensei isso? Esse pensamento veio de mim? Todos nós temos isso. E é aí que vem então o freio religioso, que nós abraçamos aqui na espiritualidade e que nos auxilia a entender se aquele pensamento é bom ou não. E também está escrito no livro dos Espíritos que não importa saber se o pensamento vem de um bom ou de um mau espírito, mas importa saber se aquilo lá vai nos fazer bem, e se vai fazer bem também para aquele no qual nós estamos pensando. É assim que nós vamos nos policiando, começando pelo pensamento. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso aqui vem nos mostrar que nós precisamos passar por várias existências. Eu já comentei isso. E a partir do momento que o ser vai passando por várias existências, ele vai passando por um processo da fé humana, passando para a fé divina. Ele vai passando de um espírito imperfeito ainda, isso é verdade, mas espiritualizado. Ele vai entendendo que Mamon, o ouro e a prata da terra, são simplesmente o quê? Instrumentos que nós temos na terra, que são necessários para a nossa evolução espiritual, mas que são instrumentos que não devem nos pertencer, mas que nós podemos pertencer como, nós podemos tê-los como mordomos aqui na terra. Nós devemos abraçar os bens terrenos e buscar utilizar para um bem comum. Como diz o Evangelho e o Livro dos Espíritos, devemos abraçar os bens terrenos e utilizar pelo menos o supérfluo para o nosso semelhante. Porque aí então nós vamos girando o mundo. Por que que o mundo tem uma porcentagem bem pequena que domina todo o ouro e a prata do mundo, todo o poder temporal do mundo, enquanto a maior massa é empobrecida, passa por dificuldades? Por que isso? Egoísmo do ser humano. Ele não compartilha o seu supérfluo. Vem nos dizer o Evangelho que nós deveríamos ainda dar um pouco do nosso necessário, como o óbolo da viúva, no qual ali ela pega 2 moedinhas do seu sustento e auxilia o seu semelhante. Mas acontece que nós estamos num mundo egoísta, no qual nós não conseguimos nem o supérfluo partilhar para com o nosso semelhante. Só que tudo é evolução. Nós vamos chegar a um patamar no qual nós vamos nos reconhecer uma irmandade de verdade. E é através deste processo, nascendo de novo, que é o tema principal do simpósio, não é? Ressignificação do pensamento. Nós devemos todos os dias analisar a nossa volta, conhecer a ti mesmo, que nem dizia um sábio da antiguidade. Só tem uma forma de mudar: conhecer a ti mesmo primeiro e ir fazendo a sua transformação moral, domando as suas más inclinações. Por isso que a religiosidade é tão importante desde o berço, e nós não fazemos. Hoje em dia, as crianças vão chegando na fase adulta e não sabem o que é religiosidade. Por quê? Porque os pais deixam por conta delas. Não, elas não querem ir. Não é o que os pais fazem? O que deveríamos fazer? Levá-los desde pequeno, e não fazemos. É por isso que falta Deus no coração dos jovens de hoje. É por isso que eles estão tão perdidos. É por isso que se perdem logo nas drogas, na sexualidade, no sexo, entre tantas coisas no mundo. Falta de religiosidade, falta de Deus em seus corações, falta de transformação do pensamento, que todos nós devemos fazer todos os dias. Como diria aquele ensinamento: fazeis como eu fazia. Eu não me lembro se é Santo Agostinho, está lá no Evangelho, né? Que vem nos dizer assim: fazei uma revista do que passaste no dia, né? Do que eu fiz de bom, do que eu fiz de ruim. E a partir desse momento eu vou me conhecendo, e aí eu vou me domando. Eu vou passando a tirar aquelas coisas de ruim que eu vou fazendo, e eu vou passando a fazer mais coisas boas. Mas a partir dessa observação que devemos ir fazendo, trabalhando essas ideias pré-estabelecidas que nós temos, e fazendo essa transformação moral, que acontece aqui, ó, em nossas mentes. É interessante como muitos de nós separam a mente, não é? Dizem assim: a mente daquele cara é de um psicopata, né? A mente daquele cara é de um cara perdido na vida. Muitos de nós separamos isso.
mas na realidade é o espírito dele que é assim. O espírito daquela pessoa que ali está, que ainda está perdido. Tá? E nós devemos passar a trabalhar isso. Quando falar de mente, falar do espírito. Tá? Porque a mente é a personalidade do espírito. E essa ressignificação do pensamento faz uma coisa interessante em nós com o passar do tempo, com o passar das reencarnações. Nós passamos da fase de utilidade, de ser útil, continuamos sendo útil, mas nós vamos conseguindo ter significado também. No início de nossas caminhadas, nós buscamos apenas ser úteis. Sabe o que é ser útil? Só fazer a parte que nos cabe materialmente falando, como chefe, como pai, ou como provedor, como a provedora. Olha, aqui quem manda sou eu que pago as contas. Essas pessoas, na maior parte das vezes, são úteis, mas são como os coronéis de outrora. São o quê? Durões, não são amáveis, não são fraternos. Não é isso? Mas são úteis. Mas depois que perdem a sua utilidade, não tem valor nenhum para as pessoas que estão à volta. É por isso que muitos pais, é por isso que muitos filhos, porém também tem o fato dos filhos serem ingratos, tá? Não é uma geral isso. Mas tem muitos pais que são abandonados porque só foram úteis materialmente falando. Muitos hoje são assim. Só são úteis materialmente falando. Trabalham noite e dia, custam a ver os filhos, mas pagam de tudo, dão de tudo. Porém, os filhos são egoístas, os filhos brigam. E pode ter certeza de uma coisa: vai ser difícil esses filhos cuidarem dos pais na velhice. Porque esses pais só estão sendo úteis, mas não estão trazendo o significado de pais para os seus filhos. Assim acontece também com muitos maridos, assim acontece também com muitas esposas, que acabou a beleza física, acabou o dinheiro material, aquela pessoa perdeu o significado, porque aquela pessoa não trabalhou o significado. E como que trabalhamos o significado? Sendo, além de útil, sendo amoroso, sendo fraterno, conversando com as pessoas, trabalhando aquela validação do amor. Como que eu valido o amor? Bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço, eu te amo, eu gosto de você, você precisa de alguma coisa, quer que eu vá no médico com você? É aquela parceria que nós precisamos trabalhar na vida para com o nosso semelhante. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós chegamos no significado, isso são pessoas que são espiritualizadas, pessoas que entendem o lado do significado. É a ressignificação do pensamento. São pessoas que outrora perceberam que só foram úteis, mas que precisam trabalhar o significado, porque só recebeu ingratidão. Quem tem significado não é abandonado, a não ser se a expiação for muito grande. Entendeu? A não ser que essa pessoa tem naquele momento uma relação de causa e efeito muito forte ali, no qual ela precisa suportar uma ingratidão ferrenha. Mas caso contrário, pessoas que buscam significado através do trabalho do pensamento, buscando trabalhar as suas ideias pré-estabelecidas, buscando se espiritualizar, ela sai dessa coisa de utilidade, de ser útil. Olha, eu sou útil para minha esposa porque ela gosta de um homem bonito. E aí a esposa, não, ele é útil para mim porque eu gosto de um homem bonito. Acabou a beleza? Ou o outro fala, não, eu sou útil porque eu tenho dinheiro. Ou a esposa também fala, porque eu tenho dinheiro. E acabar o dinheiro, como é que vai ser? Então, além da utilidade material, nós devemos ter o nosso significado espiritual, amoroso, perante as leis de Deus, junto com o nosso semelhante. E é somente nessa busca da espiritualidade, da religiosidade, que nós vamos conseguindo trabalhar isso. Porque se a pessoa... Porque muitos vão dizer assim, mas eu conheço pessoas que são ateus e têm significado, trabalham esse significado. Se nós formos buscar em suas reencarnações anteriores, trabalhou a religiosidade, a espiritualidade. Por isso que assim, hoje ele é assim. E é isso que nós devemos nos focar em nossas existências. Trabalhar além da utilidade que devemos ter no mundo, perante o nosso semelhante, perante a nossa família, perante o nosso trabalho, perante a comunidade, perante a nós mesmos.
devido à evolução espiritual que nós devemos ter, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e principalmente os mais próximos, e ainda os mais próximos, que somos nós mesmos, nós nos amamos cada vez que nós nos entregamos mais ao semelhante. Porém, é lógico que nós temos de cuidar de nós temos de nos alimentar, nós temos de buscar a espiritualidade, nós temos de também dizer sim, sim e não, não. Não é só dizer sim, sim. Nós devemos também trabalhar essas coisas, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja com os pais, porque é isso que nós vamos conseguindo, então, a vivência necessária em um mundo material. Porque é fácil viver? Para viver nós temos de nos atrever, nós temos de ter coragem. E por que muitos de nós estamos acamados? Por que muitos de nós estamos depressivos? Por que muitos de nós estamos em pânico? Não deixe de ser uma espécie de medo devido às dificuldades terrenas. Porque o que assusta o ser e que o faz frear a sua caminhada evolutiva é nada mais, nada menos o fato dele se achar fraco perante a vida, dele não conseguir suportar e vencer as suas dificuldades. Em casos extremos chega o desespero. Em casos mais extremos ainda, atentados contra a própria vida. E é por isso que nós devemos, sabendo que isso pode acontecer, seja a pessoa mais forte espiritualmente falando nessa terra, seja o Chico Xavier da vida, isso pode vir a acontecer. Tanto que muitos sabem a história do cachorro, não sei se era cachorrinho ou cachorrinha de Chico Xavier, que ali a vizinha envenenou o cachorrinho, o bichinho. Vocês ouviram já essa história? E aí Chico Xavier começou a se perder em pensamentos sombrios. Olha só, um espírito evoluído como Chico Xavier. E quem que foi lá e puxou a orelha? Emmanuel, não foi? Então, se até um espírito como esse pode se perder, pode acontecer de se perder, imagina nós. Então, por isso que na Terra não é fácil viver. É um mundo de provas e expiações, um dos mundos mais doloridos que se tem de passar por uma experiência evolutiva. Mas é preciso que nós entendamos que aqui na Terra é o teatro da vida. Então nós precisamos abraçar todos os papéis pelos quais nos são emprestados aqui na Terra e buscar superá-los um a um, vencendo as nossas dificuldades e conseguindo a nossa transformação moral, buscando nos atrever a viver. Muitos perguntam, por que viver? Para que viver? Não é? Por quê? Porque eu preciso viver, porque senão eu não evoluo espiritualmente, porque senão eu não encontro a felicidade tão almejada, porque eu não supero as minhas dificuldades morais. Então eu preciso viver, eu preciso me relacionar. Se eu perdi um emprego, eu preciso batalhar atrás de outro. Se porventura perdeu o namorado ou a namorada, nós devemos continuar vivendo e conhecer novas pessoas, conhecer novas cidades, conhecer novos propósitos. E principalmente, domar as nossas más inclinações a partir de todas essas experiências. Esquecer o passado, mas lembrando, somos hoje graças ao passado, graças aos erros do passado. Então não vamos ter vergonha do passado, ao contrário, vamos agradecer, porque também é a ressignificação do pensamento. Vamos lembrar lá de Saulo, na estrada de Damasco. Qual que era a ideia que ele tinha? Que era só o Pentateuco de Moisés, que era só Abraão, não era no que ele acreditava? Ele não acreditava no Cristo, certo? Mas aí então, a partir do momento que ele viu Cristo, aí ele foi mudando a sua forma de pensar, e ele percebeu que estava errado no passado, mas o que ele trabalhou naquele momento? Foi rebeldia? Ele se ajoelha e diz assim, o que queres que eu faça? É o que todos nós devemos em nossas vidas. Perguntar ao Cristo, perguntar a Deus, o que queres que eu faça? E a resposta é muito clara. Seja feliz, busque a sua felicidade, mas não é utilizando os outros como degraus. A partir do momento que chegou naquela linha tênue, que se passar dali alguém será prejudicado, para tudo, volta e repense. Trabalhe a religiosidade, busque a sua evolução moral, trabalhe a sua religiosidade, seja ela qual for, a que você acredita, aquela que está no seu coração.
E com o tempo nós vamos conseguindo então sair, porque nós estamos em momentos ainda de quê? De instinto, de abusar dos prazeres terrenos. E poucos estão abraçando os sentimentos. E nós devemos começar essa cavalgada de trabalhar os sentimentos em nossos corações e deixando um pouco para trás os instintos e os prazeres terrenos e abraçar o amor de verdade, a fraternidade, e estar aqui na terra de verdade, porque poucos estão aqui, poucos estão vivendo, poucos estão somente na ilusão, na rebeldia, mas outros estão começando a entender o que é estar aqui na terra, é contribuir, é fazer para o seu semelhante. Tem alguém melhor por nossa causa? Estamos tocando o coração das pessoas? Estamos contribuindo para fazer a diferença para que tenhamos um mundo melhor? Porque cabe aos que estão encarnados isso. Estamos cobrando dos governantes, estamos cobrando dos empresários, estamos cobrando do Papa, mas nós estamos esquecendo de uma coisa. Só quando nós aqui abraçarmos de verdade, no dia a dia, o compromisso de estar pelo semelhante, seja ele quem for, conhecido ou desconhecido, é quando nós estaremos conseguindo fazer a diferença em nossos corações. Porque nós só conseguimos aprender a fraternidade de verdade quando estamos praticando a fraternidade. Vocês viram lá um homem chorando, porque ele havia conseguido fazer um resgate. Ele estava feliz, não me lembro se era um bebê, se ele já havia salvado uma pessoa. Aposto para vocês que aquele momento ali foi especial para ele. Transformou um pouquinho o coração dele. E é a partir do momento que encontramos pessoas com dificuldades, auxiliamos, e no dia a dia nós vamos vendo a transformação dessas pessoas, é que nós vamos transformando os nossos corações também. Então que estejamos aqui na Terra em espírito e em verdade, fazendo esse trabalho do pensamento, porque o pensamento ele é o reflexo da vida, do ser espiritual aqui na Terra, Filho de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do tema pedido. Agradeço mais uma vez e um abraço a todos.